Olá, gente. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o transtorno dissociativo de identidade, que ele anteriormente era denominado como transtorno de personalidade múltipla, duas ou mais identidades que se alternavam no controle da mesma pessoa. O transtorno dissociativo de identidade ele é crônico e é potencialmente incapacitante, ainda que muitas pessoas desempenhem suas atividades muito bem e levem a vida criativa e produtiva. Esse transtorno ele costuma ocorrer em pessoas que passaram por estresse ou trauma devastador durante a infância. Nos Estados Unidos da América, no Canadá e na Europa, aproximadamente entre 90% das pessoas com esse transtorno, eles sofreram graves abusos físicos, sexuais ou emocional, ou negligência quando eram criança. Algumas pessoas elas não sofreram abuso, né? Mas passaram por uma perda importante no início da vida. Por exemplo, a morte do pai ou da mãe, um problema de saúde grave ou outros eventos. A pessoa com esse transtorno, ela não consegue lembrar de informações que normalmente se recordaria imediatamente, como eventos rotineiros, informações pessoais importantes e ou eventos traumáticos ou estressantes. Estresse externo durante a infância, ela pode fazer com que algumas crianças não integrem as suas experiências em uma identidade coesa. Vários sintomas são sintomas tradicionais do transtorno dissociativo de identidade, como a amnésia, né? Que ela é muito comum. Ele pode desenvolver os seguintes aspectos, como na falha de memória de eventos pessoais passados. Por exemplo, a pessoa pode não se lembrar de alguns períodos da infância ou da adolescência, né? O lapso de memória de eventos rotineiros, atuais e habilidades consolidadas. Por exemplo, é possível que a pessoa ela se esqueça temporariamente de como usar um computador. Aí tem a descoberta de evidências de coisas que fizeram, mas que não se lembra de terem feitos. E a pessoa pode se sentir que por um período de tempo ela desapareceu, né? Ela não sabe onde ela esteve. Após esse episódio de amnésia, a pessoa pode descobrir objetos no armário, em casa, ou amostra de caligrafia que ela não consegue explicar nem reconhecer. Além disso, é possível que ela se encontre em lugares diferentes daquele que lembra ter estado pela última vez, não ter ideia do motivo que a levou, como ela chegou até lá. É possível que a pessoa não consiga se recordar de coisas que fez, nem explicar alterações comportamentais. Ela pode ser informada de coisas que disse ou fez e não consegue lembrar. Existem duas formas, né? Na forma possessiva e a não possessiva. A possessiva, os familiares ou outros observadores, eles conseguem imediatamente notar diferentes identidades. A pessoa conversa e age de forma evidentemente diferente, como se outra pessoa tivesse assumido o comando. E na forma não possessiva, as diferentes identidades, elas não costumam ficar tão evidentes aos observadores. Em vez de agir como se outra pessoa tivesse assumido o comando, a pessoa com essa forma de transtorno distorcido de identidade, ela pode se sentir desconectada de aspectos dela própria. Um quadro clínico denominado como despersonalização, como se estivesse assistindo a si mesmo em um filme, como se estivesse vendo uma pessoa diferente. De repente, ela pode pensar, sentir, dizer e fazer coisas com que não consegue controlar e que parece não pertencer a ela. Posturas e opiniões, por exemplo, quanto à comida, roupas ou interesse, pode mudar de repente, então voltar em alguns desses sintomas, como por exemplo, a mudar da referência por certos alimentos, pode ser notado por outras pessoas. E é possível que a pessoa se sinta que o corpo está diferente, por exemplo, como o de uma criança ou de alguém de sexo oposto, e que o corpo não pertence a ela. Ela pode se referir a si mesma na primeira pessoa do plural, como nós, ou na terceira pessoa, ele, ela, eles, e às vezes ela nem sabe o porquê. E algumas das personalidades da pessoa, ela tem conhecimento de informações pessoais importantes que a outra personalidade não conhece. Algumas personalidades, elas parecem se conhecer e interagir entre si num complexo mundo interior. Por exemplo, a personalidade A, ela pode estar ciente da personalidade B e saber o que B faz, como se estivesse observando o comportamento de B. A personalidade B pode não estar ciente da existência da personalidade A
e assim por diante. Como outra personalidade presente, a mudança de personalidade, a falta de conhecimento do comportamento das outras personalidades, ela geralmente torna a vida caótica, né? Uma vez que as identidades interagem entre si, a pessoa pode causar muita confusão. A pessoa com transtorno dissociativo de identidade, ela também sofre distorções de identidades, vozes ou memórias em suas atividades rotineiras. Por exemplo, no trabalho, uma identidade agressiva pode relatar que houve vozes. As vozes podem ser conversadas internas entre as identidades ou pode abordar a pessoa diretamente, às vezes comentando o comportamento da pessoa. Muitas vozes podem falar ao mesmo tempo e ela pode subitamente gritar com um colega ou chefe. Em algumas culturas, ou até mesmo no senso comum de muitas pessoas, elas podem ser vistas como questão espiritual, como espiritismo, como se algum espírito, né, se apossasse do corpo da pessoa, ou questão demoníaca. Né? Existem algumas culturas que elas são até aceitas, né, como realmente questão espiritual e não é vista como um transtorno. Como em todo transtorno, precisa ser feito um diagnóstico, né? Esse diagnóstico é feito por um psiquiatra que faz uma avaliação específica para esse tipo de transtorno. Então, assim, é um assunto muito longo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar o mínimo, porque existem muitas opiniões em relação a isso, né? Às vezes a gente acha que isso é muito longe da nossa realidade, a gente não conhece e a gente termina julgando as pessoas pelos seus comportamentos, sem ao menos entender o porquê disso, de alguns comportamentos, né? Espero que vocês tenham gostado.